Aqui, outros compostos que eu falei para vocês que são formados pelo nitrogênio. Os aminoácidos, aqui por exemplo, a gente tem esse aminoácido alanina, então tem essas terminações com nitrogênio, H3N. Todos os aminoácidos têm este radical com nitrogênio, por isso que chama amino, que vem de amina. Então, aminoácidos sempre têm nitrogênio. Os ácidos nucleicos, importantíssimos para a manutenção das características hereditárias de todas as espécies conhecidas. Então, todos os ácidos nucleicos têm nitrogênio. Os hormônios, como esse ácido indolil acético, importantíssimo para o crescimento das plantas e outras funções. Muitos alcaloides, outros hormônios, repetindo aqui a molécula de clorofila. Então, todos esses compostos têm nitrogênio, ou seja, a presença de nitrogênio é obrigatória para a formação de todos esses compostos aí que são cruciais para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Algumas informações agora sobre os sintomas de deficiência de nitrogênio nas plantas. Então, como é que a gente sabe que uma planta está sofrendo porque não tem nitrogênio disponível? Ela vai apresentar sintomas típicos, ou seja, o primeiro sintoma é o amarelecimento das folhas mais velhas. Por que nas folhas mais velhas aparecem os primeiros sintomas? Se vocês lembram da última aula, eu falei que o nitrogênio é um elemento muito móvel no interior das plantas. Então, por exemplo, se as plantas precisam de nitrogênio numa região de crescimento e o solo não está fornecendo mais, então essa planta vai mandar com que as folhas, vai dar uma ordem para as folhas mais velhas para que elas liberem o nitrogênio que está ali para atuar lá em cima nas folhas mais novas. Então, o nitrogênio das folhas maduras vão imediatamente para as folhas novas e regiões de crescimento. Por isso que os sintomas de deficiência aparecem primeiramente nas folhas mais velhas. E este sintoma, este amarelecimento geral, resulta da perda de proteínas dos cloroplastos, o que torna as folhas amareladas e cloróticas. Então, quando a deficiência se torna severa, as folhas mais velhas vão morrer e o crescimento da planta para. E a planta, consequentemente, morre. Então, o nitrogênio, há mais de um século, foi estabelecido como um elemento essencial. Então, se o solo não tem mais condições de fornecer e as plantas já usam suas reservas, tem uma hora que as plantas vão parar de crescer e vão morrer por falta de nitrogênio. Aqui algumas fotos mostrando esses sintomas de deficiência. Aqui numa planta de soja, veja um amarelecimento geral das folhas. Aqui duas situações em plantas, em folhas de batata. Aqui uma clorose, aqui nessa situação onde não havia nitrogênio disponível para as plantas. Então uma clorose pálida das folhas mais velhas se estendendo para a planta inteira, nesse caso aqui, resultando em plantas pouco vigorosas e tubérculos muito pequenos, no caso da ausência de nitrogênio para as plantas de batata. E aqui na folha à direita, onde as plantas tinham à disposição o nitrogênio, folhas mais verdes, um verde intenso, mostrando o bom suprimento de nitrogênio para estas plantas.
Aqui outras situações, no campo, vejam essa planta de milho, as folhas mais velhas começam a amarelar primeiro. Aqui situações em termos de tamanho, volume de folhas também, em situações onde o nitrogênio é mais reduzido, as folhas se tornam mais amareladas, mais estreitas e menores. E aqui, no caso de produção de grãos, de trigo, aliás, sorgo, vejo que nesse caso aqui, onde não tinha muito nitrogênio à disposição, panículas mais, quer dizer, menores, menor número de grãos, então tudo isso são sintomas da ausência de nitrogênio aí disponível para estas plantas. Aqui à esquerda uma planta normal e aqui neste outro caso uma planta com deficiência de nitrogênio. Então, mostrando aqui o fantástico efeito do nitrogênio na promoção imediata do crescimento das plantas. Outras situações aqui em plantas de arroz cultivadas em solução nutritiva com 3 doses de nitrato. Então vejam que à medida que aumenta a dose, as folhas vão se tornando maiores, mais largas e mais verdes. E também a mesma coisa com relação ao sistema radicular das plantas, né, vão se tornando mais desenvolvidos à medida que o nitrogênio, que a dose de nitrogênio é aumentada para as plantas. Aqui um sintoma típico de uma planta já em fase de produção, mas que tem deficiência de nitrogênio. Veja que as folhas, algumas folhas mais velhas já estão morrendo, outras extremamente amareladas, mostrando que já está havendo uma necessidade urgente de fornecimento de nitrogênio para essas plantas. Agora, como o nitrogênio é absorvido pelas plantas? Quais são as formas que são absorvidas pelas plantas? Isso tem que ficar bem claro. As principais formas aqui estão aqui na sequência. Primeiro o amônio, depois o nitrato, aminoácidos, peptídeos, formas complexas insolúveis. Mas as plantas absorvem preferencialmente, na prática, essas duas formas iniciais, amônio e nitrato. Essas, na prática, são as formas absorvidas pelas plantas. Os fertilizantes fornecidos às plantas têm que ter uma dessas formas de nitrogênio. Você não vai fazer um fertilizante com aminoácidos ou com peptídeos. Isso são pequenas moléculas, pequenas moléculas orgânicas que ocasionalmente a planta vai absorver porque vai estar ali à disposição e vai entrar nas células vegetais. Mas na prática, o que entra nas células, o que a planta absorve mesmo, são essas duas formas iônicas, o cátion amônio e o ânion nitrato. Essas são as formas absorvidas pelas plantas. Após a absorção, então, o que acontece com o nitrato? Quando ele é absorvido na forma de nitrato, então ele pode ser reduzido dentro da planta para amônio, pode ser acumulado no vacúolo ou pode ser exportado para outras partes da planta. Então, o transporte para as folhas, na forma de nitrato, onde nas folhas ele vai ser metabolizado, então esse transporte vai ocorrer pelo xilema. E a redistribuição das folhas para os outros órgãos, após a assimilação do nitrogênio, então ele chega lá nas folhas, vai ser transformado em aminoácidos e outras coisas, em proteínas, então ele vai ser fornecido para outras partes da planta. Isso vai ocorrer
pelo outro sistema condutor que se chama floema, que é o sistema que conduz a seiva elaborada. Então, esse transporte pelo floema se dá principalmente na forma de aminoácidos. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a 10 minutos a gente continua. Então fiz a pergunta antes, o que acontece após a absorção do nitrato? E falei para vocês o que acontece, entendeu? Ele é reduzido lá dentro das plantas para amônia e depois forma aminoácidos, numa rota metabólica muito interessante. E a mesma pergunta eu faço agora, após a sua absorção, o que acontece com o amônio? Lembrem, amônio e nitrato são as formas de nitrogênio absorvidas pelas plantas. Então, quando as plantas absorvem o nitrogênio na forma de amônio, o amônio é imediatamente incorporado nos esqueletos de carbono, ou seja, nos compostos de carbono, utilizando enzimas numa rota enzimática chamada glutamina sintetase, glutamato-sintase, a famosa GS-GOGAT. Tanto a redução do nitrato, quando ele é absorvido como nitrato ou nitrogênio, então ele é reduzido para amônio, quanto a assimilação imediata do amônio, quando as plantas absorvem o amônio. Então, todos esses processos necessitam de energia na forma de ATP e também de poder redutor, ou seja, moléculas doadoras de elétrons, como o NADH, o NADPH e a ferredoxina reduzida. A assimilação precisa também dos esqueletos de carbono derivados do ciclo de Krebs, através desse processo alfa-cetoglutarato. No geral, a absorção de formas inorgânicas de nitrogênio pode ser visualizada nesta figura que a gente vai apresentar daqui a pouco. Para a absorção do nitrogênio, então, as plantas desenvolveram proteínas transportadoras que podem ter maior ou menor afinidade com o íon transportado. Desta forma, formam-se nas plantas, em nível lá da membrana plasmática das células do sistema radicular, dois sistemas de transporte ou de absorção, que são chamados de sistema de transporte de alta afinidade, cuja sigla em inglês se chama HATS, H-A-T-S, e o sistema de transporte de baixa afinidade, ou LATS, HATS e LATS. HATS significa High Affinity Transport System, e o LATS é Low Affinity Transport System. Então são as siglas em inglês para o sistema de transporte de alta afinidade e sistema de transporte de baixa afinidade. Aqui um esquema mostrando como se dá a absorção de nitrato e amônio. Então considerem isto aqui uma célula vegetal localizada lá no sistema radicular, por onde os elementos inicialmente entram na planta. Então, na membrana citoplasmática ou no plasmalema das células, tem os sistemas transportadores, as proteínas que permitem a passagem dos íons de fora para dentro ou de dentro para fora, os famosos carregadores. Então, aqui a planta aciona
uma bomba de extrusão de prótons, utilizando energia na forma de ATP, essa bomba é ativada, levando ou conduzindo os íons de H+ para fora da célula. Então, os prótons ficam então disponíveis aqui fora e também vamos encontrar o nitrato. Então, o nitrato se une com os prótons e entra por um carregador denominado SYMPORT, ou seja, a entrada simultânea de dois íons no interior da célula. É isto que explica a absorção do nitrato pelas plantas, ou seja, aqui a planta joga o H+ para fora, o nitrato se une com o H+ e os dois entram novamente no interior da célula. Vejam bem, a planta perde o hidrogênio, então aqui se cria um déficit eletroquímico. Então a planta ficou eletricamente negativa, porque perdeu o hidrogênio. Então esse hidrogênio precisa voltar. Então ele volta junto com o nitrato no sistema de SYMPORT. Já o amônio, ele vai entrar naturalmente por esta bomba, por este carregador no sistema UNIPORT, que também é uma proteína integral localizada na membrana plasmática, que vai facilitar ou vai permitir a entrada do amônio na célula. Isto se dá justamente por causa desse potencial eletroquímico que se criou, ou seja, a planta vai perdendo hidrogênio, vai ficando negativa, então precisa absorver cátions, ou seja, íons carregados positivamente. E o amônio é um desses cátions. Então o amônio entra porque se criou esse potencial, essa diferença de potencial eletroquímico no citoplasma. Então o amônio vai entrar assim, nesta forma, e o nitrato vai entrar também na célula, juntamente com o próton que foi jogado para fora, como eu falei antes, no sistema de SYMPORT.